Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui com vocês do que está acontecendo com a Copel, o que está acontecendo com a Sanepar e por que a decisão que aconteceu hoje na Copel pode influenciar muito nas ações também de Sanepar. E se você quer saber por que e como isso pode influenciar na sua forma de investir, fique comigo depois da vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, para começar, eu já vou puxar vocês aqui para minha tela. Vocês vão ver aqui que eu tenho ações da Sanepar. Hoje elas estão aqui subindo basicamente 13%. Eu também estou aqui de olho em ações da Copel. Se vocês olharem aqui embaixo, ela já está subindo seus 22%. Eu separei aqui o gráfico só para que a gente pudesse também dar uma olhada no que está acontecendo. Por exemplo, Copel hoje, ela estava aqui embaixo. Vamos pegar da mínima lá de sexta-feira para a máxima de hoje. Foram basicamente quase 31% aqui de alta. Se pegarmos Sanepar, também seria a mesma coisa. A mínimo aqui de sexta-feira para o máximo de hoje daria aqui seus 13,3% de alta. Mas para nós sabermos o que aconteceu, nós precisamos ir primeiro para o fato relevante. Bem, eu estou aqui com um fato relevante que basicamente a Copel lançou aqui para a gente, aqui o fato relevante deles. E o que é de interesse nosso saber? Que o estado do Paraná, ele comunica que ela gostaria de se transformar para uma companhia aberta, vamos dizer assim, sem um controlador definido. E aqui ele coloca o seguinte, que eles têm a intenção de transformar a Copel em uma companhia de capital disperso, ou seja, uma companhia sem um acionista controlador. Porque o que acontece? Hoje, as ações da Copel dentro ali de todo o seu esquema acionário são, na sua maioria, do estado do Paraná. E, consequentemente, o estado do Paraná ele acaba tomando a decisão, pelo menos tem o poder de veto ou de sanção ali, de determinadas decisões são tomadas dentro das assembleias. Então, só para que a gente tenha mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer. Você tem uma companhia de capital aberto, né, uma SA, e lá você tem, por exemplo, a Assembleia Geral. Você tem, por exemplo, os conselhos de administração, o conselho fiscal, e as decisões mais importantes são tomadas em assembleia. Dentro dessa assembleia, cada um dos seus acionistas pode votar com a quantidade de ações que possui. Então, imagina que você é dono de mais da metade. Se você é dono de mais da metade, você concorda que numericamente você sempre vai ter o voto mais pesado e a sua decisão vai ser aquela que no final das contas vai contar? E isso acaba afastando muitas pessoas do investimento em estatais por conta disso, porque a gente tem um pouco de dúvida se o governo atual ou o governo futuro ele pode mexer um pouco na empresa, o que ele vai fazer, o que não vai fazer, e tudo isso trouxe algumas preocupações para essa eleição. No entanto, nós tivemos ali, se eu não me engano, foi o Ratinho que ganhou as eleições ali no Paraná, e ele trouxe diversas sinalizações a respeito da privatização de algumas empresas e da necessidade que ele enxerga em investimentos do capital do Estado em algumas questões de infraestrutura, e tudo isso precisa ser colocado dentro dessa gestão, dentro de um limite fiscal, e para isso ele entende que se ele tirar ações do Estado dentro da Copel e outras pessoas comprarem e, consequentemente, gerarem uma capitalização para o Estado, ele vai conseguir fazer esses investimentos de forma sustentável, de uma forma também correta, e no final das contas ele vai estar dando para a Copel uma possibilidade de ela se transformar numa corporation, que basicamente significa uma empresa que não tem um capital social exclusivamente de uma ou mais pessoas, mas com uma participação acionária, uma participação de voto e de veto muito alta, que seria o caso agora. Só que para isso eles trouxeram que algumas questões bem específicas que aí a gente vai passar aqui com vocês, que nenhum acionista ou grupo de acionistas poderá ter um voto superior a 10%. Só que aí é interessante a gente colocar que quando a Copel ela fizesse a operação, se ela for aprovada na Assembleia Geral, o Paraná ele não poderá ter uma participação inferior a 15% do seu capital social. Então, só para que a gente entenda mais ou menos como que isso vai funcionar. Nós temos diversas ações, nós temos a Copel 3 e a Copel 6, só para a gente poder estabelecer um pouco melhor. Somente a
3, que é, vamos dizer assim, as ações ordinárias, elas dão direito ao voto pro acionista. E a Copel, consequentemente, ela não pode ficar com menos de 15% das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. Então, se futuramente a Copel ela quiser fazer talvez um aumento de capital, isso vai precisar fazer com que o Estado do Paraná ele participe também disso, ou de alguma maneira os seus acionistas eles sejam de uma certa maneira diluídos para que não haja uma participação inferior a 15%. Então, isso é um ponto para você tomar bastante cuidado, porque a Copel ela vai sim continuar com a participação do Estado numa proporção de pelo menos 15% e nenhum acionista ou grupo de acionistas poderá ter mais do que 10%. Isso não impede, porém, que haja votações coletivas que sejam contrárias às decisões do Estado. Então, vamos supor, a Copel ela fala, olha, eu quero fazer uma obra, só que para isso eu preciso da aprovação da Assembleia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui para votação. E aí o Estado do Paraná ele vai dizer, não quero. Eu tenho aqui 15% das ações, eu digo que eu não quero. Só que os outros 85% disseram sim, aprovamos essa votação aqui, vamos fazer essa obra. Então o Estado do Paraná ele vai ficar vencido nesse ponto. Só que aí o que acontece? Eles continuam aqui dizendo que é vedada, ou seja, é proibida a realização de acordo de acionistas para o exercício de direito de voto. Só que acordo de acionistas é diferente de o Estado ter sido vencido, só para que a gente deixe mais uma vez clara, dizendo que mesmo que o Estado do Paraná permaneça ali, ele não vai ter mais o poder que hoje ele tem, ali mais de 50% das ações, de simplesmente pela vontade dele aprovar ou negar uma determinada atividade que a empresa ela queira fazer. Outras questões bem pontuais, que a sede da Copel deve permanecer ainda no estado do Paraná, que a denominação Copel não vai poder ser alterada, essas são questões de menos importância aqui para a gente. E aí, descendo um pouquinho mais, o que eu acho um pouco interessante da gente ter uma noção, que o poder de veto conferidas as ações preferenciais ali, que são da Copel 6, elas somente poderão ser exercidas se o Estado do Paraná detiver ao mínimo 10% do capital social. Isso é interessante porque o que acontece? Se as ações preferenciais de classe especial que vão ser criadas para o Estado do Paraná existirem e ela tiver pelo menos 10%, ela vai poder exercer o direito de veto, ou seja, de dizer não para uma determinada política que existir ali dentro da empresa. Só para que também a gente tenha uma noção de quando e se isso vai acontecer, existe aqui um artigo na Constituição do Estado do Paraná que diz que essa privatização ou essa desestatização, que eu prefiro dizer dessa maneira, ainda está sujeita a uma prévia autorização do legislativo local. E aí, oportunamente, será apresentado um projeto de lei para as deliberações pelos deputados, para que eles decidam ou não se é o caso de a Copel ela dissipar ali as suas ações no mercado e perder o controle majoritário que hoje ela possui. Só que aí você deve estar se perguntando, tá bom, André, mas tudo isso aqui que nós passamos e todas as ações também da Sanepar que andam subindo, o que uma coisa tem a ver com a outra se aqui o comunicado não fala nada? Porque o que acontece é o seguinte, aí eu vou trazer de novo aqui para mim. Só para que você tenha noção, o governador ele já anunciou que ele pretende, dentro de toda ali a sua legislatura, de todo o mandato que ele possui, tentar de alguma maneira tirar do berço do Estado toda aquela questão de que todas as empresas elas devem ser públicas, que elas devem ter o controle do Estado, que devem ter a mão do Estado, só que ela não quer deixar de lado, porém, os ganhos que essas empresas elas podem proporcionar para o Estado. Então, a gente está falando aqui de, por exemplo, a Copel, ela deixar ali no mercado 35% das suas ações, até um pouquinho mais, uns 36% talvez poderia chegar, ela vai incorporar esse dinheiro dentro do caixa do próprio Estado e ele vai fazer investimentos públicos com isso. Só que, permanecendo com pelo menos ali ainda 15%, ela vai fazer direito aos dividendos que a Copel pagar. E nós sabemos que muitas das vezes, quando uma empresa ela perde a mão ali do Estado e consequentemente, os seus administradores eles conseguem fazer investimentos mais voltados para um caráter privado do que público, a empresa ela acaba se tornando um pouco mais lucrativa, ela se torna mais eficiente, ela se torna mais eficaz e, consequentemente, o Estado do Paraná, mesmo que de uma forma menor, vai continuar sendo beneficiado disso. E aí a gente volta para a questão da Sanepar. O porquê que a Sanepar ela também está sofrendo esse aumento de cotação que nós estamos vendo hoje? Por essa mesma questão que eu já comentei da Copel.
o governador ele pretende se desfazer um pouco dessa máquina pública inchada, onde ela tem o controle de muitas coisas, e ter uma participação menor em cada uma dessas empresas para que o poder público consiga investir e tomar as suas preocupações muito mais com as questões sociais, muito mais com questões locais, do que com a administração de empresas que tem basicamente um fluxo de caixa, já tem administradores muito competentes lá dentro. Isso quer dizer também que, de uma certa maneira, a nomeação de administradores para dentro da empresa ela vai ficar um pouco condicionada à aceitação de outros acionistas, de outros players ali do mercado. Então, não vamos ter mais uma vez, pelo menos na Copel, se tudo isso acontecer, uma nomeação de um amigo, de um parente, enfim, para a administração ou para compor algum conselho ali dentro. E se isso também acontecer com a Sanepar, eu acredito que vai disparar bastante o valor. A empresa ela tem ali contratos um pouco problemáticos, vamos dizer assim, de algumas concessões que estão terminando, ela está tendo também ali o marco de saneamento que está trazendo bastante despesas para dentro do seu caixa, mas se considerarmos que a empresa ela tem um fluxo interessante e positivo de lucro e de receitas ali dentro, eu não vejo problema nenhum para a Sanepar. Então, tanto para a Copel quanto para a Sanepar, a privatização ou mais uma vez, como eu prefiro falar em desestatização, porque eu estou tirando do Estado o poder de controle, o poder de vetar e aprovar as coisas, será, a meu ver, muito positivo. Porque, mais uma vez, a gente traz eficiência para dentro de empresas que são muito bem tocadas hoje, mas que com investimento privado podem ser ainda muito mais rentáveis. E é isso, eu espero que você tenha gostado de uma informação relativamente rápida e bem precisa e detalhada ali de o que está acontecendo com a Copel, o que está acontecendo com a Sanepar e, no geral, o que está acontecendo com o estado do Paraná para influenciar positivamente ali nas suas ações. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Estou quase chegando aos 500 inscritos, graças a todos vocês que têm me ajudado muito, têm ali conversado muito comigo, tanto nas minhas redes sociais do Instagram, do Método de Investimento, quanto aqui no YouTube, e eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Se gostou desse conteúdo, então não se esqueça também de se inscrever, que eu acho que vai ser muito interessante para vocês terem toda essa noção de como que um investidor comum, que sou eu, pode passar de uma certa maneira algum conhecimento ou alguma vivência prática ali nos investimentos, tá certo? Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!